programa Ricardo Guimarães com o psicólogo Dr. Felipe Ignácio. Ele é coordenador psicólogo do projeto Paz nas Escolas. E também com a Cíntia Lessa, assistente social. Ambos estão aqui representando a Secretaria de Educação do município. Eles realizam um trabalho na Secretaria, um trabalho importantíssimo, por sinal, porque hoje nós vamos falar de um tema que deve ser levado ao público, deve ser discutido na família, os pais devem conversar com seus filhos sobre isso, que é muito importante para a construção de uma sociedade melhor, como a gente vai falar sobre esse tema de hoje. Então, bom dia aqui para a Cíntia Lessa, assistente social, que está aqui conosco hoje, representando a Secretaria de Educação. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Ricardo. É um prazer estar aqui com vocês amanhã. Muito obrigado. Um prazer todo nosso. O Felipe Ignácio. Bom dia, doutor Felipe. Bom dia, Ricardo. Prazer estar com vocês e agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos vocês terem vindo aqui compartilhar um tema tão importante com a gente. A Cíntia já é aqui de Riacho de Santana, todo mundo conhece, né? Assistente social aqui de Riacho de Santana, mas o doutor Felipe Ignácio, até perguntei para ele, é de São Paulo, não é isso, doutor? É isso, eu sou do interior de São Paulo, a cidade chama Bebedouro. Por isso que na minha fala o pessoal vai notar aí o R de caipira, eu falo que é caipira, é caipirês. Vai arrastado mesmo em São Paulo. Não importa por quê. Ricardo, Ricardo. Mas é um prazer, viu? Mas bebeu da água de Riacho de Santana, gostou de estar por aqui com a gente. Dizem, tem essa máxima aqui, né? Quem bebe água de riacho fica. Fica, porque eu sou um testemunho vivo disso, viu? Pois Bebi e fiquei. Está gostando da cidade? Está gostando do povo? É bom, né? O povo é muito acolhedor. Muito. E criar filhos numa cidade tranquila, né, como Riacho, de quem já passou por São Paulo sabe como é que é aquela vida caótica. A vida no interior é diferente. E nós temos em Riacho Santana escolas, tanto municipal quanto particular, com ensino de qualidade. Eu não vejo tanta diferença no sentido de qualidade. Né? Custo de vida menor também. Verdade. Só que o melhor dessa cidade é o coração do povo, né? Sempre cabe mais um, né? Igual coração de mãe, né? Rapaz, o pessoal dessa cidade aqui, eu não conheço, assim, por os lugares onde eu passei, não conheço um povo do coração mais acolhedor que essa. É verdade. É um povo muito, extremamente solidário, o povo de Riacho. É muito bom mesmo esse jeito solidário de acolher, de ajudar. Aqui quando alguém está faltando, por exemplo, alguma coisa, alguém está passando necessidade, você dá um grito aqui na rádio, alguém logo corre com a cesta básica, já socorre. Então é sempre assim, né? Todo mundo ajudando. Mas vamos falar sobre esse projeto que vocês realizam nas escolas. Explica para mim primeiro o que é o PAS. Gente, lembrando que esse PAS é P-A-S, não é P-A-Z, P-A-S. O que significa PAS? Isso. Até eu converso com o pessoal, falo que é uma sigla, né? O P-A-S. É P-A-S, não é P-A-S. P-A-S. Isso, para o pessoal não achar que é até um erro, né? Sim. Gramatical. Mas é PAS, que significa psicólogos e assistentes sociais. Então nós fazemos, né, para trazer a ideia de paz mesmo do Z, para gerar uma paz dentro das escolas. Então, só que é com S, que é psicólogos e assistentes sociais. Esse projeto iniciou meados de 2022, já tem aí quase 3 anos, né, de atuação aqui no município. Mas inicialmente, Ricardo, esse projeto iniciou contemplando 3 escolas. A escola Porfírio de Castro, que é na Laguna, a escola Arnaldo, Colégio Arnaldo e o Maria Amaral, né, com 3 equipes fixas nessas escolas. Em 2024... São 3 escolas bem grandes, por sinal, né? Isso. Por isso que o projeto deu, o piloto, né, o projeto piloto iniciou nessas 3 escolas pela quantidade de alunos que bem grande, bem extensa, né? E aí, numa conversa, entendendo também que nós podemos expandir esse assunto sobre a saúde mental do povo, né? Para você ter ideia, rapidamente um dado aqui, 87% da população mundial tem um transtorno, sofre de alguma questão relacionada à saúde mental. 87% de 8 bilhões dá 6,9 bilhões de pessoas no mundo sofrem de ansiedade, depressão, fobia, algum transtorno. Ainda mais depois dessa pandemia, né? Principalmente. Alastrou drasticamente. Drasticamente. Esses são os números que se tem estudo, fora aqueles que não são registrados. Justamente. Esse dado que eu te trouxe agora é cientificamente comprovado. Então é aquilo que foi levantado como um dado correto. Mas tem aqueles que não manifestam, né? Não procuram ajuda, e tal, né?
Então, e aí numa conversa junto com a secretária de Educação, Aparecida Leles, nós entendemos que nós tínhamos que ampliar esse projeto para as outras escolas. Então, nós repensamos e hoje o PAS ele tem duas modalidades, né? O PAS volante, que eu vou explicar um pouquinho, e o PAS com uma equipe fixa, que hoje a escola contemplada é o Maria Amaral, até mesmo pela quantidade de alunos. Então, hoje o Maria Amaral está com quase 900 alunos, se eu não me engano. Muito adolescente. É muito adolescente. E nós, então, deixamos uma equipe fixa, né, que é a psicóloga Jerusa e o assistente social evangelista. E a outra equipe, a outra parte da equipe, né, que estavam 2 psicólogas e 2 assistentes sociais, nós trouxemos para fazer a modalidade volante. Como que é? Nós visitamos semanalmente uma escola, 2, né? Depende a disponibilidade de transporte também, mas em média, tanto com a escola da sede e da zona rural, e isso que é interessante, sabe, Ricardo? As escolas mais longínquas estão sendo assistidas hoje. Gado Bravo, por exemplo, lá na Serra, Cambaitó, Vesperina, muito bom. Laguna continua sendo assistido, Agreste, Campinas. Eu já estou quase dominando todos os lugares, viu? Eu estou quase. Da região toda já aí. E gosto, viu? E comida boa, viu? Quando o pessoal, o que você precisa? Eu falei, só uma comida só. Vocês sabem cozinhar, viu? Mas o pirão de galinha é o carro-chefe, né? Barriga cheia tá tranquila. Tá né? tranquilo, é. E aí essa modalidade volante tem buscado ter alcançado essas escolas. E hoje, né, nós estamos conseguindo atingir, né, todos os nossos estudantes, né, educandos do município de Riacho com o PAS volante. Então, assim, é uma demanda muito grande. Nós tivemos no início do ano uma demanda, uma ação voltada às emoções e à rotina do aluno. Que é importante essa questão de saber o horário que vai dormir. Hoje eu estava em um colégio, né, por conta de um sigilo, não vou contar onde, mas eu fiz uma dinâmica com o pessoal e falei assim, olha aí na sua bateria do celular, vai lá em configurações, bateria, quanto tempo de uso você tem diário no seu celular? Teve uma aluna que falou 11 horas. Imagina só. Imagina 11 horas no celular, na tela de um celular. Né? Então imagina, 11 horas no celular, 5 horas estudando dá 16. Um pouquinho mais aí, vamos pensar que ela dorme 8 horas, acabou o dia dela. É verdade. Né? E é uma outra demanda que nós podemos até articular um assunto sobre o esquecimento, né? Porque a população tem esquecido, tem ficado tão ansiosa, tão Rapaz, eu estressante. estou sofrendo dessa questão de esquecimento. Viu? Muitos dizem que é por causa do Covid, mas, Ricardo, posso abrir um parênteses aqui? Sim, Vamos sim, fugir um pouquinho da temática? Pensa comigo, olha, vou trazer outro dado científico para você. Hoje uma criança de 7 anos, ela tem mais informação. Eu disse informação, não conhecimento. Sim. Mas informação que Albert Einstein teve em toda a vida. O gênio da física. Então uma criança hoje de 7 anos tem mais informação que Albert Einstein teve em toda a vida. Porque o mundo está na palma da mão. É isso. Se você sentar com 5 minutos com o seu celular e ficar olhando ali Instagram, Facebook, TikTok, 5 minutos, você vai ver política, novela, fofoca, culinária, o tanto de informação que você vai ler. As notícias do momento. As notícias do momento, isso. 5 minutos. Você verdade. vai ter ali mais de 20 informações. E eu falo que eu sou um viciado em celular, até porque eu trabalho muito com celular, mas eu sou viciado em celular. E se o meu celular não estiver perto de mim, parece que está faltando um pedaço. É isso mesmo. É algo que me faz... Eu já fico incomodado quando estou longe do meu celular. É uma coisa que parece que vicia a gente, aí vem essa questão do esquecimento. Justamente. Que você estava citando aí, né? É um excesso de informação. Então vamos pensar que a nossa mente, o nosso cérebro, ele tem uma capacidade de armazenamento. Né? Sim. Se você pega um computador que cabe 100 gigas, você não consegue colocar 101 gigas. Porque ele excedeu. E aquilo que excede, ele não grava. É o nosso cérebro. Nosso cérebro tem uma limitação, ele tem uma certa capacidade. Se você excede, exige demais, ele vai ser coisas que vai ser esquecido. E talvez o que é esquecido é aquilo que não poderia ser esquecido. Olha que né? interessante. Você lembra, às vezes, da fofoca do Big Brother, mas às vezes você esquece a senha do teu cartão. Por quê? Porque o teu cérebro, naquele momento, está cheio e decidiu que naquele momento que você está assistindo o Big Brother, aquilo era importante para você. Verdade. Né? Então, infelizmente, isso tem acometido as pessoas. O avanço, né, da tecnologia tem
eu falo que é muito benéfico, tem muitas qualidades. Tem sim, tem muita coisa. Só que nós boa. temos que saber como usar, não é? Tá O ultrapassando nosso os limites. sono, hoje nós, dou o exemplo, né, até estava conversando com Cíntia, dou o exemplo de, o nosso celular ele fica onde quando vamos dormir? Ou na cabeceira da cama, ou debaixo do travesseiro, ou no chão do lado da cama. Né? Então assim... Virou uma peça do corpo. Virou uma peça do corpo, justamente. Faz parte, hoje é um pedaço, é uma extensão de você, né? Então, às vezes a pessoa... Eu falo que até a fabricação das cabeceiras das camas já próprio para isso. Vem um pedaço para você colocar o teu celular em cima, para ele não ficar longe de você. E aí você, de repente, acorda de madrugada para ir ao banheiro. Você vai e pega o celular. Ou você, às vezes, essa época, né? Época de política, o pessoal começa a brigar na rede social, já começou um vucu-vucu aí. Já começou. Aí o pessoal vai cutuca um ao outro na rede social e trava o celular, vou dormir. Aí de repente o teu cérebro fala assim, será que o teu primo respondeu você? Aí você vai, olha lá, eita. Aí a pessoa não dorme mais, hoje as pessoas estão dormindo mais de meia-noite. É verdade. O sono ele é regulador, o sono ele é reparador. Até mesmo para as questões do que nós adquirimos, as informações que nós adquirimos durante o dia. Então nós precisamos de um sono de qualidade para organizar todos os pensamentos. E as pessoas hoje não têm dormido. Façam um levantamento depois, né? Podemos até fazer uma enquete aí. Quem hoje sofre de insônia? As pessoas estão buscando medicações, Rivotril, diazepam, clonazepam para dormir, ou seja, o sono está sendo afetado também pelo uso excessivo de tela. Não vou dizer que é apenas isso, mas isso tem contribuído sim. E aí, voltando, escapamos um pouquinho aqui da temática do PAS. Mas foi bom que trouxe informação importante para quem está nos ouvindo. E o PAS, ele trabalha justamente com a nossa... Eu vejo assim, a nossa sociedade brasileira, ela tem... eu acredito ainda na nossa sociedade. Eu acredito nos nossos jovens. E o PAS tem esse papel de levar informação, de levar conhecimento, de trazer, né, eu estava falando sobre rotina, né, e trazer a ideia da importância do horário de dormir, o horário de acordar, você estabelecer o horário do seu almoço, né, o horário do seu lazer, que é importante ter lazer. E eu não estou dizendo que nós temos que anular o celular da nossa vida, lógico que não, nós temos que ter o tempinho para usar o celular, porque também precisamos, né, interagir. O mundo hoje é integrado, né? O mundo hoje é integrado. Você mesmo disse, o mundo está na palma das nossas mãos. É verdade. Hoje é conta bancária, hoje você fala com familiares que estão distantes, hoje você tem informação nessa catástrofe que está acontecendo no Sul. Se nós não tivéssemos a internet, dificilmente a televisão iria nos dar toda a informação, né? Hoje nós conseguimos ajudar, contribuir, conhecer as necessidades por outros ângulos, né? O celular ajuda, a tecnologia ajuda isso, mas nós não podemos esquecer da nossa saúde mental, física, uma boa alimentação, um bom sono, né? Hoje nós pilotamos carro, dirigimos, né, carro, moto, sem preocupação, porque hoje não tem uma criança mais correndo atrás de uma bola, de uma pipa, né, nas ruas. Verdade. Antigamente nós tínhamos que andar com a atenção redobrada, porque a qualquer momento podia isso, né? Acabou isso, é verdade. Então, assim, nós levamos isso para os adolescentes, para as crianças nas escolas, né, a temática sobre rotina. A primeira que eu disse sobre as emoções, né, Ricardo, nós conseguimos lidar melhor com as nossas emoções e com as circunstâncias da vida quando nós reconhecemos os nossos sentimentos. Então vamos pensar que as emoções primárias, alegria, tristeza, raiva e medo, eu consigo reconhecer e ressignificar acontecimentos na minha vida quando eu identifico essas emoções. Eu consigo trabalhar internamente. Hoje você pergunta para uma criança, a criança está ali aparentemente brava, você pergunta o que você está sentindo, não sei, a pessoa tirou isso de mim e eu quero bater nela. Espera aí, vamos ressignificar essa raiva. O bater é um comportamento inapropriado. Mas o sentir raiva é normal, todos nós sentimos raiva, todos nós sentimos medo, faz parte, né? Só que, infelizmente, a nossa geração, os nossos adolescentes, as nossas crianças, não têm tido tempo de reconhecer o que tem sentido. E aí não consegue superar, muitas vezes, medos, angústias, e o PAS tem levado isso. Lembrando que o PAS, como psicólogos e assistentes sociais, não faz terapia dentro da escola, né? Porque até é vedado pelo Conselho Federal de Psicologia fazer terapia em ambiente institucional. Mas nós passamos com acolhimentos. Então nós fazemos a ação, né? Apresentamos uma temática, né? E atualmente nós estamos com a temática bullying, que é o que nós vamos conversar hoje. E logo após, alguém, um coordenador, um professor, traz casos, por exemplo, automutilação que tem acontecido nas escolas, ansiedade. E aí nós fazemos um acolhimento, que é uma primeira consulta, uma primeira escuta. Entendendo a necessidade, nós encaminhamos para o órgão competente,
que hoje no município de Riacho Santana tem as clínicas particulares, que tem os profissionais, e também o CAPS e a policlínica, que nós temos profissionais da saúde, né, da psicologia e psiquiatria. Então, nós encaminhamos para um órgão competente. Talvez um CRAS, um CRES precisa também ser acionado, conselho tutelar, dependendo da gravidade daquele caso. Então, assim, o PAS, ele faz a primeira escuta, podemos dizer assim, o primeiro acolhimento. Aquele caso, às vezes, que não conseguiu chegar até um órgão competente, até uma área da saúde, o PAS faz essa escuta, o PAS faz esse acolhimento e também, né, as ações coletivas que acontecem dentro da sala de aula. Tá certo. Cíntia, fala pra gente a importância, né, você como assistente social, qual é a importância de se trabalhar a questão do bullying nas escolas? Como você vê como assistente social, você como assistente social vê a importância de trabalhar esse tema nas escolas? Então, Ricardo, nós temos uma demanda a respeito do bullying. A gente sabe que os números estão gritantes em nosso município, por isso que nós antecipamos esse projeto, já estava no nosso plano de ação, nós só antecipamos, né, devido a essa grande demanda. Enquanto o papel do assistente social, né, à frente do projeto PAS, e trabalhando sobre a questão do bullying, a gente entende toda essa demanda, a questão do acolhimento, como o Felipe mesmo disse, e aí nós, se houver a necessidade, a gente caminha para as outras redes. Além dessas outras questões, a gente consegue instigar melhor sobre outras vulnerabilidades sociais existentes e pertinentes, né, no ambiente escolar, né, no ambiente desse aluno. Então, ele não fica só, né, a gente não fica só nessa questão das ações dentro da sala de aula, mas a gente sim procura buscar visita domiciliar para poder conhecer melhor o contexto familiar, né, o que se passa dentro do ambiente familiar. Para poder ver qual é a raiz da questão, isso, né? A raiz do problema. A raiz do problema. Olha, a questão do bullying é muito importante ser debatida, porque inclusive eu sofri bullying na escola também, porque eu sou filho de mãe solteira, então não tinha a participação do meu pai, né, nos eventos da escola, só tinha minha mãe. Então, assim, não só na escola, mas na rua eu sofria bullying por não ter um pai presente, por ter sido criado só pela minha mãe. Hoje isso não me afeta mais, mas no passado, como criança, isso com certeza me trazia muita dor, muito sofrimento. Então eu queria que vocês falassem pra gente o que é o bullying, né? Quais são os tipos de bullying, para que as pessoas possam entender o significado dessa palavra bullying, né? Porque talvez a gente falando bullying, ninguém vai saber do que se trata. Então, para você que não sabe o que é, fique atento que agora nós vamos ter uma resposta sobre isso. Então, o bullying, né? O que seria o bullying? O bullying é uma intimidação sistemática, né? Ela é intencional e repetitiva, né? Quando um indivíduo ou grupo tenta, né, atingir outras pessoas, outras crianças ou adolescentes, com o objetivo, né, de ferir aquele próximo, de machucar, de humilhar e de agredir. Então, essa pessoa que ela sofre bullying, ou quem pratica o bullying, né, ela já vai intencional e repetitiva sempre, acontece sempre, sempre, sempre. Então, o bullying é isso, repetitivo e intencional, a fim de intencionar machucar o próximo, o outro. Assim, para a gente definir, para a gente esmiuçar melhor, como a gente costuma falar aqui no nosso interior, é uma maneira de estar pirraçando o outro, né? De pirraçar o colega, porque o colega às vezes se comporta de um determinado jeito, é mais tímido, né? Então tem aquele grupo ou aquele aluno que gosta de fazer uma resenha, mas não é só uma resenha simples, né? É algo que realmente machuca, que traz consequências, né? Sim. Consequências seríssimas, né? Que pode afetar a vida adulta. E essas consequências, doutor, eu queria que falasse um pouco sobre essas consequências de um aluno que sofre bullying na escola, aqui a gente fala a palavra, não sei se está no interior onde você morava lá em São Paulo, a gente fala pirraça, né? Aqui o pessoal pirraça muito, o outro coloca apelido, né? Faz resenhas realmente que trazem dor e sofrimento, né? Às vezes por questões raciais, por questão de escolhas sexuais, por escolhas religiosas. Então eu queria que o senhor pudesse esmiuçar melhor isso aí pra gente. Afeta o indivíduo, né, Ricardo, toda essa agressividade repetitiva, lembrando que o bullying ele pode ser no âmbito físico, né, até mesmo uma agressão física, pode ser verbal, moral, sexual, psicológica, né, e material.
E agora tem uma nova modalidade que o pessoal denomina como cyberbullying, que é o bullying através da internet. É o que está tendo muito agora, né? Tá tendo muito. As pessoas se escondem, né, muitas vezes atrás de um fake para agredir, para desmoralizar uma pessoa. Eu costumo dizer que quem comete bullying é um covarde. Eu falo isso na escola, para os alunos, falo mesmo, né? Pai e mãe que estão me ouvindo, e nós vamos também falar um pouco aqui da importância da família nesse processo, tanto dos agressores quanto das vítimas, né? Mas eu falo para os alunos, eu falo assim, quem comete bullying é um covarde, porque normalmente, na maioria das vezes, é o mais forte, o mais velho, fazendo com o mais fraco ou com o mais novo. Sim, dificilmente ele comete bullying com alguém que é mais forte que ele. Eu não tenho coragem para isso. Para mim é covardia. É covardia. E a questão do cyberbullying, né? Você percebe que as pessoas fazem fake para falar mal, para jogar alguma coisa, uma intriga, né? Uma fofoca, às vezes algo maldoso, né? Um teor de maldade contra outras pessoas ou outra pessoa. Também não passa de um covarde. Por que não coloca o rosto? Né? Dá a cara a tapa, vamos lá, mostra quem você é, traz a sua mentira e eu rebato a sua mentira com a minha verdade. Sim. E eu sempre falo isso. Então, o âmbito, né, as facetas do bullying são diversas. E nós temos que estar observando isso, porque eu falo para as famílias que quando nós falamos da temática bullying, logo na cabeça de um pai remete à ideia assim, será que meu filho está sofrendo bullying? Mas eu gostaria que os pais que me ouvem, que nos ouvem, repensassem, será que o meu filho não comete um bullying? Será que meu filho não é um agressor? E nós temos que podar esse comportamento, extinguir esse comportamento dentro de casa. As consequências, elas podem ser tanto no âmbito também emocional, com ansiedade, talvez uma baixa autoestima, depressão, fobia, como também físico. Conheço e tenho casos de pessoas, adolescentes, que se automutilam porque sofreram um bullying. Você relatou que você sofreu, eu também sofri. Minha orelha era aberta, era aquela orelha de abano. E aí, na nossa época, né, Ricardo? A Cintia é mais nova, mas na nossa época, não estou te chamando de velho, Ricardo, mas acho que nós estamos aí a idade parecida. Uhum. Me chamavam de Topogígio, Dumbo. É uns apelidos até engraçados. Quando eu conto minha história na escola, as crianças dão risada, né? Mas aquilo me afetou. Aí eu procurei ajuda. Naquela época o SUS ainda fornecia cirurgia plástica e eu fui e fiz uma cirurgia plástica. Fechei um pouquinho a orelha, tentei dar uma melhorada na aparência física. Não melhorou muito não, viu, Ricardo? Mas eu tentei, né? Porque eu sofria também orelhão. Antigamente tinha aqueles orelhões, né? Que fazia a ligação. Então assim, sofria muito. Nós temos casos, né? O ano passado teve um caso daquele menino nos Estados Unidos que entrou, né, na escola, sofria muito bullying, chamavam de pig em inglês é porco, né, porque ele era branquinho, gordinho, rosadinho, chamavam ele de porco. E aí ele foi crescendo com aquela mágoa, entrou numa escola com uma arma, matou 14 crianças. Exatamente. Olha o comportamento, sabe como que isso reflete na nossa sociedade? Lembrando que bullying é uma agressão, é uma violência. Exatamente. Né? Hoje tem leis, depois nós vamos falar também adiante, sobre leis. Hoje tem famílias sendo indenizadas por conta do bullying. Né? Nós temos aqui duas matérias, uma da Folha de São Paulo, outra da justiçadobrasil.com, que fala sobre mais de 5, 8 mil reais de indenização. Então, precisou chegar nesse ponto, né, de uma lei severa, rigorosa, para tentar minimizar. Só que, infelizmente, e aí eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes, Riacho de Santana tem sofrido muito. As escolas têm sofrido, quando eu falo escolas, estou falando dos alunos, sofrendo bullying por conta da omissão da família, né? As famílias estão se omitindo na responsabilidade de criar o filho. Pai, mãe, passa na escola, pergunta para o diretor, coordenador, como tem sido o comportamento do teu filho em sala de aula, na escola. E às vezes esse bullying começa com brincadeiras pequenas, chamando o magrelo, ou falando do cabelo, da cor, né, da religião, da opção sexual. Então começa de coisinhas, na minha época eu sofria isso também, os nossos pais falam, na minha época eu sofria isso e estou aqui, estou vivo. Né? Mas o tanto de pessoas que passaram e ainda passam e sofrem por isso. As sequelas que ficaram na vida, né, de tanta gente. Justamente. Então é importante esse assunto para nós mobilizarmos as famílias, a nossa sociedade, né, a nossa comunidade escolar, para colocar um ponto final, fazer da nossa sociedade um lugar mais tranquilo para se conviver, de respeito, de harmonia. Né?
Ricardo, você pode votar para um lado diferente do meu. E a amizade será a Mas a nossa mesma. amizade será a mesma. Isso não faz de você melhor ou pior do que eu. Isso não nos faz diferentes. Exatamente. Pensamos diferente, mas somos... mas eu e você vamos comprar no mesmo mercado, talvez vamos almoçar no mesmo restaurante, vamos frequentar os mesmos ambientes. Então, e aí eu estou querendo chamar a atenção para esse momento, porque eu sei que é pegada aqui a política, né? Então, antes de fazer inimigos, ou transformar um amigo em inimigo por conta da política, vamos pensar no respeito. Meu amigo, em quem você vota ou deixou de votar é um problema seu. E depois você vai ter consequências positivas ou negativas de quem for eleito, né? Mas o tanto de... Isso eu estou falando no âmbito aí de adultos. Porém, se minha filha, eu tenho 2 filhas, elas observam o pai sendo chucro, né? Desculpa até as nomenclaturas, mas tendo comportamentos idiotas, né? Comportamentos covardes que geram bullying, é claro que elas vão reproduzir isso futuramente. Então começa dentro de casa. O espelho dos filhos é o pai e a mãe, né? Então nós temos que trazer essa responsabilidade para as famílias. Exatamente. E o pai, a mãe e a família como um todo tem que se envolver nessa história. É um assunto de conversar na mesa, de conversar em casa, né? Porque senão a gente está criando uma sociedade agressiva. Você falou aí que quem comete o bullying é um covarde, de fato é, porque usa talvez da sua classe social, da força, para poder atingir o outro que é mais fraco, né? E acaba gerando, na verdade, um grande agressor para o futuro. Por exemplo, eu não sei qual é o seu ponto de vista profissional, é muito claro, mais definido e mais importante que o meu em relação, por exemplo, a quem faz uma agressão contra um homossexual, por exemplo. A gente vê muito isso, né? As pessoas agredindo, né? Homossexual, batendo e tal, ou às vezes até matando, né? Trazendo consequências nesse sentido, porque não aceita a situação do outro como ele é. É como se a pessoa, esse agressor, ele tivesse medo de também se tornar um homossexual. O que passa pela minha cabeça é isso, que quem agride um homossexual é que parece que a pessoa tem um medo, ou está realmente recolhido dentro de si também aquele desejo de ser homossexual e ver no outro, né, a imagem do homossexual e aquela raiva desperta. Então, aquilo não é algo de agora. Aquela pessoa já vem desde a infância como um agressor, né? Por isso que ele está trazendo consequências para a sociedade. Daí a importância de você, pai, você, mãe, conversar com seus filhos todos os dias, né? Educar seus filhos. Eu sei que hoje é muito difícil. Eu sou pai de uma adolescente e sei como é muito difícil. A gente procura fazer o nosso melhor enquanto pai, enquanto mãe, mas o trabalho de um pai e de uma mãe é para a vida toda, né? E principalmente nessa fase da adolescência, nessa fase da juventude, é que nós pais e mães temos que conversar com os nossos filhos, ensiná-los a respeitar as outras pessoas. Cíntia, tem algo a falar mais a respeito desse assunto aí que a gente está abordando? Tem muita procura, Cíntia, na assistência por parte de pessoas que sofrem bullying? Então, essas demandas acontecem, demandas espontâneas, no momento que nós estamos desenvolvendo essas ações dentro do ambiente escolar. Então, depois que a gente desenvolve todas essas ações, a gente chama aquele alunado para poder fazer essa escuta. E aí a gente encaminha para outras redes. Mas sim, existe sim muitos casos mesmo. Yasha Santana, nós precisamos melhorar muito nesse sentido. E você que está cometendo bullying, você que nos ouve, que às vezes faz uma resenha aí do seu colega, que tira onda, que tira sarro da cara do seu colega, tem que parar com isso. Que é uma atitude de gente covarde, vai estudar para ser alguém na vida, que você vai fazer melhor. De que maneira a escola, né, pode então estar ajudando na prevenção do bullying? Os educadores, a direção da escola, porque é um trabalho de todo mundo. Eu estava vendo, inclusive, uma matéria onde o Felipe falou sobre a questão desse pedido de socorro, né? Tem uma escola que foi mostrado, inclusive, em rede nacional, que tinha um aluno sofrendo bullying no banheiro, né? Não podia entrar no banheiro, não podia usar o banheiro, que estava sendo agredido no banheiro, né? E o aluno ficou traumatizado, não queria ir para a escola mais. Então, isso traz sérias consequências. Então, de que maneira os educadores, que também são responsáveis em falar desse assunto, abordar esse assunto da escola, de que maneira as escolas podem contribuir? É importante, Ricardo, quando você cita o diálogo,
e eu quero enfatizar essa sua fala, que é muito importante. Querendo ou não, nós vamos voltar um pouquinho no uso da tecnologia, né? Com o uso excessivo de tecnologia, o diálogo entre pais e filhos diminuiu. Né? Hoje o pai não sabe o que o filho dentro de casa está passando. Exatamente. Né? Então, assim, muitas vezes esse adolescente ou essa criança está sofrendo calado. E aí eu chamo a atenção para os cuidadores, para a família, né? Sobre o diálogo. Abordar dentro de sala essa temática, abrir um espaço de fala, esse espaço individualizado. Talvez aquele aluno que está sofrendo bullying dentro da sala, ele não vai levantar a voz e falar assim: ei, professor, eu estou sofrendo bullying aqui, estão me proibindo de ir, né, até o banheiro. Não, mas olha, você tem um lugar, pode ir na secretaria, ou tem uma sala, né, especializada, que vai ter um professor, um profissional ali dentro, que vai te escutar, que vai te ouvir em sigilo, né, e você pode falar toda a sua demanda, toda a sua queixa. Nós vamos manter isso em segredo, mas também, né, vamos buscar resolver essa problemática. Então, a primeira orientação que nós fazemos e gostaríamos que a nossa sociedade acadêmica, como os professores e a família, entendesse a importância do diálogo, né? Conversar sobre a temática, expor os níveis dessa agressão. É importante falar sempre isso com os alunos, né? Não sei se é o mesmo caso que você está compartilhando, daquele menino que chegou a morrer, a óbito. Sim. Né? O pai fala que há uma negligência da escola. E aí nós temos que perguntar: será que nós nos estamos negligenciando de alguma forma no nosso serviço? Né? Será que nós estamos ouvindo e dando ouvido aos nossos alunos? Ah, mas aquele aluno também gosta de fazer bullying, ele sofre, mas ele também faz. Então não é melhor ir procurar o início desse processo e cortar o mal pela raiz? Chama os dois, chama a família, se for necessário, podemos ampliar o âmbito de ação, né? Uma denúncia até mesmo para o Ministério Público, uma denúncia para a promotoria. São casos mais graves, porém, temos que chegar, às vezes, uma delegacia. Mas o início é diálogo. O diálogo da escola com os alunos e o diálogo da família com os filhos. Né? Às vezes tem até uns memes quando o WhatsApp cai, o Instagram cai, né, da rede. E aí você, a mãe encontra o filho, depois de 3 meses está dentro do quarto. Sim, né? Porque só fica dentro do quarto, na rede social. Vou te falar um caso. Eu tive um caso que a mãe chamava o menino para almoçar pelo WhatsApp. O menino mora na mesma casa, a casa é 2 andares, né? O filho ficava no quarto em cima, a cozinha embaixo, a mãe mandava mensagem no WhatsApp: ei, vem almoçar. Olha só que absurdo, para mim isso é um absurdo, né? Dentro da própria casa. Não tem mais o diálogo, né, entre o pai e o filho, os filhos entram dentro do quarto, mas também os pais estão deixando de ser interessantes para os filhos. Concorda comigo? Sim. Nós podemos culpar somente a criança e o celular. Ei, pai, você está sendo interessante para os seus filhos? Quando foi a última vez que você jogou uma bola com o teu filho? Quando foi a última vez que você andou de bicicleta com o teu filho? Quando foi a última vez que você jogou uma dama, um uno, né, aquele joguinho das cartas, dos números, com o seu filho? Hoje os pais não sentam mais numa calçada, no meio fio, ou até mesmo na roça com o filho ali e conversa e dialoga. Ah, mas meu filho também não me procura. Mas pai, isso é uma tarefa sua. Você tem que ser interessante para o teu filho. Sim. Porque o celular é interessante. Né? Tem pai que fala assim: ei menino, desliga o celular para fazer essa tarefa de matemática. Isso não há nada de interessante deixar o celular para fazer uma tarefa de matemática. Talvez o que há de interessante é você, pai, pegar o teu filho e dar uma volta de bicicleta. Talvez você tomar um sorvete. Mas eu não tenho dinheiro, tá? Um sorvete de R$3. Né? Talvez você não tenha tempo ou não quer encontrar tempo para o teu filho. Então, Ricardo, o diálogo nesse primeiro momento, o diálogo é a peça fundamental para nós conseguirmos encontrar, identificar as violências, né, os agressores e as vítimas, e a partir daí tentar amenizar e reconstruir uma nova ideia, um novo caminho para esses dois indivíduos. Né? Porque nós temos que pensar no agressor também. Provavelmente ele já foi muito agredido. Né? Eu não quero aqui colocar o agressor como um criminoso, mesmo que hoje se enquadra dentro de um crime. Né? Sim. Mas eu também tenho que olhar para ele e falar assim: meu amigo, vem cá, me conta um pouco da sua história. E por incrível que pareça, Ricardo, a maioria, o perfil do agressor, em todos os sentidos, né? Mas o perfil do agressor vem de família desestruturada, família na qual o pai e a mãe não ouvem, não dão uma assistência, sequer vai numa reunião de pais e mestres na escola. Então, se o menino está sendo deixado de lado,
ele vai buscar de alguma forma ser incluído em algo. Exatamente. E aí ele inclui dentro da agressão, dentro de um crime. Como diz Augusto Cury, por trás de quem fere tem um ferido, É né? isso mesmo, exatamente. Inclusive a Globo está mostrando uma série agora chamada Os Outros, onde aborda um caso de bullying, né? E é algo que chama a atenção da gente, porque nessa história, esse agressor que comete o bullying contra outro garoto, a família é desestruturada, né? O pai bate na mãe e tal, bebe muito, e tem toda aquela família desestruturada e veio até a separar na série, né? Contando um pouquinho da série, e ele agride outro menino, né? Outro garoto, né? Que é muito tímido e tal, retraído, e aí num determinado momento esse menino consegue encontrar uma arma que a mãe comprou, não é? E aí ele acaba atirando, né? Na série, tenta atirar no agressor, acaba atingindo o pai. Então o que a gente quer chamar a atenção? Que é claro que a gente é contra qualquer tipo de violência, mas quando você provoca muito uma pessoa, vai chegar um determinado momento em que a dor dela pode falar mais alto e ela vai querer revidar, porque ninguém vai querer ser saco de pancada dos outros a vida inteira. Então o que acontece? Se a gente não cuidar agora dessa situação, se os pais, professores, educadores, todo mundo não abraçar essa causa contra o bullying, começar a ensinar para os seus alunos, né, para as pessoas, os adolescentes e jovens, que o outro é seu semelhante, nós podemos ter casos graves, né? Nós podemos ter casos de pessoas que se revoltam, né? Quando até um animal, se você bater muito nele, em determinado momento vai reagir, porque não vai aguentar, né, tanta agressão. Então, é importante lembrar isso, que essa questão da agressão psicológica ou física, ela pode trazer consequências de violência do outro lado, que chega em um determinado momento e fala, não, eu cheguei no meu limite, agora eu preciso reagir. E a gente não pode nem culpar de uma certa forma, porque a pessoa talvez já aguentou demais, né? Sim. Pode acontecer isso. Sim. Então, a famosa lei da ação e reação, né? Ação e reação. Eu vou reagir conforme a ação que teve contra a minha pessoa, muitas vezes, né? E você disse aí, doutor, que tem as leis que protegem as pessoas que sofrem bullying. Eu acho muito interessante que quem está sofrendo bullying já tentou um diálogo e não conseguiu, através desse diálogo, resolver esse problema. Eu acho importante que procure sim a delegacia, que procure a justiça, porque se a delegacia está aí, a polícia está aí para agir, é importante até para servir de exemplo para outras pessoas. Então, quem está sofrendo bullying e já tentou buscar ajuda na escola, não resolveu, já tentou buscar com a família, não resolveu, o certo é partir para a justiça, para que aquele adolescente, aquele jovem, ou aquela pessoa, porque o bullying, né, às vezes parte do adulto também, na escola, possa ser realmente resolvida na justiça, né, para que não cause um dano maior futuramente. Sim, sim. Nós temos o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que defende, né, esses indivíduos contra qualquer violência. E também temos o Código Penal, 146 e 147. Eu vou ler 146 rapidamente aqui, só para o pessoal, o ouvinte aí, entender um pouquinho. Constranger alguém mediante a violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência a não fazer o que a lei permite. Isso é crime. Quando eu agrido, né, porque aqui está falando de agressão, violência ou grave ameaça, ou seja, a ameaça às vezes não chega no ato físico, mas ato verbal, ato psicológico. Sim. Né? E tudo isso se enquadra dentro do Código Penal brasileiro. Então nós temos algumas leis que já começam a colocar isso como um crime, do mesmo jeito que tem Maria da Penha, tem outros, né? E pode ser até agravante, viu, Ricardo? Quando você fala sobre a intolerância ao homossexual, isso inclui homofobia e bullying. Então a pessoa pode responder por dois processos. Exatamente. E aí, se a criança e o adolescente tem que responder? Vamos pensar que um menino ali de 10, 12 anos é o agressor, comete bullying, né? E deixa eu ver até se aqui já encontrei, olha só. Rapidamente, 2 adolescentes ainda estudam em uma escola particular num bairro nobre de Belo Horizonte. O menino e a menina estudavam na mesma sala. Os pais declaram à justiça que a menina foi vítima de bullying durante 4 meses, com apelidos tábua, prostituta e nomes dessa forma. Imagina, né, a dor que isso causa na pessoa, né? A família desse agressor foi condenada a indenizar essa menina com R$8.000. Então a família paga. Né? Meu filho tem 10 anos, ele não pode ser preso, realmente, mas você pode, pai, no lugar do teu filho, porque você é o responsável direto. Então, quando eu falo dessa forma, para a família entender, é porque nós precisamos reconhecer o nosso papel de família e
e juntos trabalharmos uma sociedade mais saudável, né, Ricardo? Por isso que eu chamo essa atenção e falo muito para a família, para os pais. Então, mas se pensarmos, R$8.000 não é nada. Comparado à dor. Vamos pensar que essa moça vai fazer terapia, um ano de terapia já dá R$8.000. E você acha que em um ano vai sanar essa dor dela? Às vezes vai levar para a vida toda. Não é verdade? Então R$8.000 não é nada. Mas a justiça ainda está tentando fazer alguma coisa. Então nós temos que, para não chegar nesse ponto, tanto da vítima sofrer questões emocionais e tudo, né, e tudo relacionado, a família do agressor ter que indenizá-la, vamos evitar, né, com um diálogo, com a conversa. Chamar o pai, chama o filho, bate um papo, meu amigo, o que está acontecendo? Né? A importância do pai, da mãe, na construção da personalidade desse filho. E, infelizmente, Ricardo, né, me estendendo um pouquinho, eu gosto de falar, viu, Cíntia? Eu sei que levanta a mão aí, pede a palavra. Pede a palavra, senão Cíntia vai ficar sem falar. Né? A transferência de responsabilidade, Ricardo. Nós vivemos uma era na qual os pais, a família transfere responsabilidade para a escola, para o município, para os governantes e talvez até para a polícia. Recentemente, uma mãe chegou num professor aqui no município e falou assim: eu não aguento mais meu filho, eu não sei o que eu faço para tirar o celular dele, vive jogando esse tal de Free Fire, que é o joguinho que eles gostam muito, né? O pessoal joga, o que eu faço, professor? O professor falou assim: meu amigo, seja pai, seja mãe, né? Se você que é pai e mãe não consegue tirar o celular do seu filho, você acha que eu, professora, vou conseguir? E aí começa a transferir responsabilidade. Ou faz alguma coisa. Ricardo, conversa com meu filho, dá um jeito nele lá, vê se ele me obedece mais. Desculpa, se o pai e a mãe não têm esse controle, não tem esse poder, quando eu digo poder, de educar, de orientar, de auxiliar, não vai ser o de fora que vai fazer. Exatamente. E aí tem essa transferência de responsabilidade. Não, pede para a escola fazer, pede para o psicólogo fazer, pede para o assistente social fazer. Não, quem tem que fazer é o pai e a mãe. Então nós tivemos muitos pais e mães lavando as mãos quando se trata de educação dos filhos. E isso, infelizmente, é grave. E aqui, mais uma vez, eu chamo a atenção das pessoas que gostam de cometer bullying com outras pessoas. Vocês não têm noção da dor que causa, né? Eu senti isso na pele. Não tem noção da dor que causa no outro ser humano. E você não veio a esse mundo para causar dor nos outros. Você veio para escrever a sua história e escrever a sua história da melhor maneira, porque tudo aqui é passageiro. E como disse muito bem o Felipe, a lei da ação e reação existe. E tudo que eu faço, né, tudo que eu produzo em relação ao outro, isso volta para a minha vida de uma certa forma, ela é justa e ela acaba trazendo de volta para você situações em que você vai sentir na pele aquilo que o outro também sentiu. Então é importante você que gosta de fazer uma brincadeirinha besta, uma brincadeirinha de mau gosto com seus colegas, começar a pensar, se colocar no lugar do outro e pensar, se fosse comigo, como é que eu gostaria que agisse comigo? Se fosse comigo que tivesse sendo feita essa resenha, essa brincadeira de mau gosto, de apelidos, né? E de outra até agressão física, se fosse comigo, como é que eu iria me sentir, né? Ao invés de vilão da história, você pode passar a se tornar, né, o herói da história, deixando de ser esse vilão, deixando de cometer essa ação e também conduzindo, né, os seus outros colegas que fazem isso a parar com isso. Porque você que faz o bullying tem o poder de acabar com o bullying e de convencer os outros que fazem também a parar com isso. Olhando para o seu colega, olhando para outra pessoa como seu semelhante, porque nós somos todos iguais, diferentes, cada um com o seu jeito, com o seu gosto, com as suas qualidades, cada um da sua cor, da sua religião, do seu time de futebol, enfim, cada um escolhe aquilo que deseja, mas é importante a gente lembrar que nós só podemos cuidar da nossa vida. E quando a gente perde esse tempo danado, fazendo resenha, trazendo desgosto, trazendo dor para outra pessoa, automaticamente estamos cavando um buraco para nós próprios, porque a vida, ela traz de volta para a gente tudo aquilo que eu faço para o outro, tudo volta para mim. Então é importante você pensar sobre isso. Tem algo a mais que vocês gostariam de acrescentar, gente, a respeito do assunto? Acho que foi bem conversado, foi exposto essa temática da importância, né, Ricardo, de nós levarmos isso para o município, para os alunos. Estamos fazendo o nosso papel como profissionais e a família, né, é importante ter essa parceria, né, Cíntia, entre escola, família, né, acredito que essa é a mensagem que nós tínhamos para trazer e acredito que nós alcançamos isso, Ricardo.
Mas e é um assunto que talvez daqui 2, 3, 4 meses teremos que estar aqui novamente falando sobre essa temática, porque isso é algo constante, não é? Infelizmente é algo que nós vamos ter que lutar. Eu falo para os professores, o PAS está passando nas escolas com essa temática, mas vocês vão ter que dar continuidade. E não é só até o final do ano não, o ano que vem vamos repetir isso, daqui 2 anos repetir, porque é algo que nós temos que lutar incansavelmente. Assim como lutamos contra a homofobia, contra o racismo, não lutamos contra. E isso, infelizmente, encontramos ainda diversos casos, né, no nosso país, porém, não podemos cansar, não podemos abaixar a guarda, temos que lutar em prol dessas vítimas, né, e também orientar os agressores, porque eu acredito que na mudança dos agressores, se você, né, que está me ouvindo, é um agressor ou já cometeu, há tempo de mudar, de repensar e de ajudar, né, Ricardo? Isso. Nós sofremos bullying, acredito que eu cometi também em algum momento, né, dentro do... Todos nós cometemos erros, né? Mas há tempo de se acertar. Então dá tempo de ajudar o próximo, de ajudar o outro, né? Repensar os seus comportamentos. Então se você fez, se você comete, pai, mãe, se você sabe que o teu filho comete ou sofre bullying, busca ajuda, né? Oriente, converse. Mas eu estou perdendo as forças com meu filho, não consigo mais conversar. Busca a orientação de um profissional. Converse com o teu diretor, com o diretor da escola do teu filho, com o coordenador. Tenta elaborar uma estratégia juntos, né? Não vamos desistir. Exatamente. Essa é a palavra, né? É importante sempre nos colocarmos no lugar do outro, né? Sempre que a gente for fazer alguma coisa, a gente pensar, e se fosse comigo? Eu gostaria que fosse dessa maneira, né? Se colocar no lugar do outro é muito importante. Lembrar que o bullying traz consequências para quem está sendo agredido naquele momento e pode trazer também consequências para você que comete bullying, como a lei protege as pessoas que cometem bullying. Então, não vai ter que querer passar esse constrangimento na injustiça, sendo ouvido, né, por delegado, por policiais, tendo a visão, fazendo a sociedade ter uma visão negativa a seu respeito, tem que parar num tribunal, na frente de um juiz, porque você fez algo que machucou alguém, que fez um bullying com alguém. Então, é importante, por demais, você tomar consciência disso e buscar estudar para você ser um vencedor na vida, para ser alguém na vida, buscar aprender, buscar ser uma pessoa melhor e transformar o seu ambiente num lugar melhor para se viver. Aqueles que estão passando por essa dificuldade podem buscar ajuda na secretaria, Cíntia, com vocês? Sim, a gente está sempre na Secretaria de Educação e sempre nas escolas também, à disposição desses alunos. Porém, tem o canal de denúncia, que é o Disque 100, né? De imediato já vai para o Ministério Público, né? Então a gente também incentiva esses alunos que estão sofrendo bullying para fazer essa denúncia. Disque 100, é só Disque 100, o celular, isso, digitar o 100 isso, e aí alguém vai atender. Isso. E essa nova lei aí do bullying, ela veio para sinalizar mesmo à sociedade, à família, para poder compreender que o bullying não é brincadeira, que é considerado crime e que você responde sim judicialmente, né? Seja com medidas socioeducativas, dependendo da gravidade, você pode ir até para a casa de apoio, que é conhecida como a casa do FEBEM. Pois é, então daí você não vai querer parar na FEBEM porque você está aí tirando onda da cara de alguém. Então, se você não quer ir para lá, pare com isso, né? Pare com essa questão do bullying. A gente faz esse apelo aos jovens, adolescentes nos ouvindo e aos pais que conversem com seus filhos sobre isso, né? Para que nós possamos ter uma sociedade melhor. Eu fico triste, Felipe, e Cíntia, quando eu vejo criar uma lei, que precise criar uma lei, né? Uma lei que defenda a pessoa da cor negra, por ela ser negra, tem que criar uma lei para defender. Eu me sinto triste quando eu vejo uma situação dessa, porque eu acho que não haveria necessidade de criar uma lei contra o bullying, uma lei contra o racismo, a homofobia, se nós todos fizéssemos da nossa parte, respeitando, né, o lugar do outro, enquanto direito de fazer da vida dele o que ele quiser. Essa semana nós tivemos um tema no programa aqui, que sempre tem convidados, e a gente estava falando sobre o quanto é difícil a gente cuidar da nossa própria vida, né? O quanto dá trabalho cuidar da nossa própria vida. Se a gente for parar para pensar, cuidar da nossa própria vida dá um trabalho medonho, é uma coisa louca cuidar da nossa vida. A gente passa o dia todo e não consegue dar conta. Então, por que eu vou querer ainda trazer sofrimento e cuidar da vida do outro, né? Então, fica o nosso apelo, fica aqui o nosso pedido para você que está nos ouvindo, também ajudar, né, de qualquer forma. Todos nós podemos contribuir, né? Você que tem filhos, tem afilhados, tem sobrinhos, netos, converse com eles sobre isso
E você que está sofrendo algum bullying, diz que sim e resolva essa situação, não fique sofrendo as consequências de algo que tem uma lei para se defender. Então, doutor Felipe, muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui, espero que possa voltar aqui no programa, até para a gente desenrolar outros temas também. Vi que você gosta de ser comunicativo, né? Gosta de falar, né, Ricardo? Gosta de falar e a gente... Não, mas foi bom, porque é bom quando a gente, né, desenrola um tema, né? E a gente traz uma temática que fala de maneira que todo mundo está nos ouvindo, de quem é alfabetizado, a quem não é alfabetizado, de quem é doutor, a quem não é doutor, está nos ouvindo e entendeu a nossa mensagem, a nossa fala de maneira simplificada. Então, espero que a gente possa voltar aqui outras vezes, né? Cíntia também está convidada para a gente falar sobre outros assuntos, né, que vão trazer benefícios para a comunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, Ricardo. Estarei disponível, viu? À sua disposição. É só chamar que a gente vem. E se você não chamar, eu vou me convidar. Está convidado. Sinta-se convidado. Muito obrigado, viu, por esse momento muito agradável. E espero mesmo que os ouvintes tenham gostado. E o que precisar, né, estamos à disposição nas escolas, na Secretaria de Educação. Pode contar com Paz para essa luta incansável. Maravilha. Minha gente, agora na cidade...